Hoje estou aqui para explicar para vocês um pouquinho sobre o método The Gold List. Sim, The Gold List é um método de ampliação de vocabulário em língua estrangeira. Você que está estudando inglês, está estudando alguma outra língua estrangeira e tem dificuldade em ampliar o seu vocabulário quando vai ler, quando vai ouvir, quando vai assistir um filme, você ouve e até compreende as estruturas gramaticais, as regras gramaticais, mas tem dificuldade de ampliar esse vocabulário aí na língua estrangeira. Esse método da Gold List é utilizado pelos maiores poliglotas do mundo. E a aula de hoje é baseada no livro da Liria Makova, que ela é uma poliglota conhecida mundialmente, é mentora de aprendizagem de línguas estrangeiras e ela aprende, de acordo com ela aprende uma língua estrangeira nova, torna-se fluente nessa língua de 2 em 2 anos. Então, ela aprende de 2 em 2 anos uma língua nova. E ela é apaixonada por esse método e através dela eu conheci esse método e me apaixonei também. Então, nós vamos utilizar esse método aí para ampliarmos o nosso vocabulário. Legal, né? Então, queridos, o que você precisa para esse método é, primeiro de tudo, um caderno. Um caderno que você goste muito. Se você puder sair e comprar um caderno bem lindo, você sai. Mas é difícil no momento que estamos vivendo, não é? Não é algo simples de fazer. Então, eu, por exemplo, escolhi um caderno bem bonitinho que eu tinha. Ele já tem algumas coisas escritas, mas eu vou tirar as folhas que já estão utilizadas, né? E vou deixar ele apenas para o método da Gold List, tá? Então, nós não vamos usar o nosso caderno de inglês. No caderno de inglês, vamos fazer outra coisa que eu já vou explicar, tá? Vamos separar um caderno para o nosso método da Gold List. Outro detalhe, vamos sempre usar no método, para cada lista nova, nós vamos usar uma página, duas páginas, ou seja, o caderno aberto assim, vai ser usado as duas páginas, como você vê aí na imagem, porque o método consiste no seguinte: nós que somos estudantes de inglês, nós aprendemos um pouquinho de inglês a cada dia. Nós assistimos uma série, assistimos um filme, assistimos a uma notícia, um noticiário, também lemos. Desses momentos todos de contato com o inglês, você vai anotar, vai fazer uma lista de, aqui o método sugere 20 palavras, mas como somos beginners, somos iniciantes, nós vamos fazer de 14 palavras, 14 words, ok? 14 palavras. Então, você vai separar 14 palavras que você não conhecia, ou aquelas palavras que você sabe o que é quando olha no dicionário, mas toda vez que você vê essa palavra novamente, você não consegue lembrar e você tem que novamente olhar no dicionário essa palavra. Pode ser também. Então, você vai a cada dia fazer uma lista no caderno de 14 palavras e vai colocar da seguinte forma. Então, perceba que aqui tem lado A, B, C e D. Aqui você tem a sua listinha, sua head list, a primeira lista. Você vai colocar aqui, pode colocar números, se quiser enumerar, e vai colocar aqui a lista de palavras em inglês. Sugiro a você que deixe uma linha em branco abaixo da palavra, escreva um exemplo de frase com essa palavra ou com essa expressão. E ao lado aqui, numa segunda coluna, você vai colocar a tradução dessa palavra para a nossa língua nativa, nossa língua materna, que é a língua portuguesa, tá? Então, aqui você vai colocar a data que você começou essa lista. Aqui o número da lista, no caso, a primeira vai ser lista 1. E aqui você pode colocar de onde você tirou essa lista de palavras, ok? Se for de um livro, nós vamos ler, por exemplo, na nossa sala de aula, nós vamos ler The Model Millionaire, que é uma short story do Oscar Wilde. É daqui que nós vamos tirar as primeiras listagens, tá bom? Mas você também pode acrescentar outras palavras. Então, você vai colocar aqui essas palavras, abaixo um exemplo e a tradução ao lado. Querido, no dia seguinte, você vai virar a página, não vai ainda mexer aqui, aqui e aqui, não vai fazer nada aqui no restante.
No dia seguinte você vai virar a página e você vai fazer uma nova head list com mais 14 palavras. E a cada dia você vai fazer uma listagem com 14 palavras. Passando-se 2 semanas, você vai ter 14 listas. Quando chegar o dia 15 do método, você vai revisar a primeira lista. Sim, nós não vamos ficar todos os dias decorando a lista que você fez. Você vai cada dia apenas fazer uma lista nova. Quando passar-se 2 semanas, aí sim, você vai voltar naquela primeira lista 2 semanas depois e vai testar que palavras daquela lista você conhece. Você vai tapar a parte em língua inglesa, você vai olhar a palavra em língua portuguesa, por exemplo, pobre, e aí você vai tentar lembrar. Se você lembrar, poor, tirou a reguinha ou o papelzinho, poor, ok, lembrei, dá um checkzinho do lado da palavra. Não lembrei, dá um X, marca um xizinho do lado da palavra, para você se controlar, tá? Quantas você lembrou? Aproximadamente, os estudos comprovam que você vai lembrar 30% dessas palavras. Ou seja, das 20, 6 palavras você vai ter guardado na memória de longo prazo. Esse é o tchan aí, esse é o segredo desse método. 14 palavras aproximadamente você não vai lembrar. Você vai passar essas 14 palavras para o lado B. Então, você vai fazer a lista com essas 14 palavras, colocar a tradução aqui ao lado e vai colocar a data aqui, que você revisou, que você fez a primeira destilação. Ou seja, você peneirou, né, essa lista e tirou apenas o que você não conseguiu ainda colocar na sua memória de longo prazo. E aí, queridos, nesse 15º dia que você fez a primeira revisão, você vai continuar fazendo listas novas. Então, depois de 2 semanas, você ainda vai estar fazendo uma lista nova a cada dia. Mas você vai fazer 2 coisas, vai revisar a lista nova, vai fazer a lista nova e vai revisar a primeira lista. E assim você vai ampliando as listas cada dia, sempre fazendo uma lista nova e revisando alguma lista. Ou seja, você vai estar sempre peneirando as palavras que você está aprendendo. Ao longo das nossas aulas, eu vou dar para vocês essa mentoria, vou estar ajudando vocês quanto à organização do caderno. Mas perceba que é simples o método. Cada lista, você vai vê-la apenas de 2 em 2 semanas. Então, aqui vai ser a primeira lista. Depois de 2 semanas exatas, você vai rever essa lista e vai verificar as palavras que você sabe e vai deixar ali por mais 2 semanas. Depois de 2 semanas, você vai destilar de novo. E aproximadamente, se você tiver feito de 20, né? Aproximadamente 10 palavras você ainda não vai saber, né? Depois são 7, aproximadamente, vão sobrar 7 palavras que você, em um mês, revendo 4 vezes essa lista, em 2 meses, né? Revendo de 2 em 2 semanas essa lista, você ainda não conseguiu memorizar. Detalhe, para os estudantes mais avançados, isso não será necessário agora, tá? Nós vamos ficar apenas em um caderno. Mas para os estudantes mais avançados, o método todo, ele consiste em você ter 3 cadernos. O caderno bronze, o caderno silver e o caderno gold. Você começaria com esse caderno bronze. Todas aquelas palavras que ficaram ali na última lista de 7, você passaria para o caderno silver e faria listas novas, head lists, só com palavras que você não conseguiu em 2 meses. E todas as que você não conseguir no caderno silver, passaria para o caderno gold. Então, é um método de peneirar, né, as informações que você não conseguiu memorizar e colocar na memória de longo prazo. Porque é isso que acontece, esse é o nosso problema. Nós olhamos no dicionário uma palavra e nós não marcamos essa palavra na memória de longo prazo.
Então, se você ficasse estudando essa tabela todos os dias, a mesma tabela, você iria ficar afirmando para sua memória de curto prazo que ela precisa memorizar. E nós queremos dizer para a memória de longo prazo, para essa palavra ficar na sua cabecinha. Então, querido, não te preocupa com o andamento do método. Vamos começar nas primeiras 2 semanas apenas fazendo listas novas e depois as dúvidas vamos tirando com a teacher, tá? Depois das 2 semanas vamos continuar fazendo uma lista nova em cada página, porém já fazendo a destilação das primeiras listas que fizemos. Então, queridos, boa sorte, good studies, bons estudos para vocês. Façam a leitura, né? Além da leitura, tenham contato com o inglês em outros caminhos e vão anotando, queridos, porque no nosso caderno de inglês a gente pode anotar rascunhos de coisas que a gente quer colocar no método. Então, assim, eu não posso fazer hoje, por exemplo, eu coloco 2 palavras, amanhã 5, amanhã 10, e aí, enfim, vou somando, hoje eu consegui fechar uma lista de 20 palavras. Não, no método Gold List, você precisa fazer a lista completa no mesmo dia. Então, você está na rua às vezes e aí surge uma palavra que você não sabe o que é. Anota em algum lugar. Então, você vai juntando palavras, porque às vezes parece, né, difícil juntar 14 palavras por dia, mas onde nós vamos, tudo que nós fazemos, nós temos algum contato com o inglês e às vezes temos dificuldade. Então, podemos anotar essas palavras lá no caderno de inglês, ou no próprio caderninho da Gold List, mas lá no final do caderno, ou em algum bloquinho de notas, ou até mesmo no celular. E para não esquecermos de colocar lá no método, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse guia, espero que você tenha compreendido. E vamos aí começar a ampliar nosso vocabulário, tá bom?